Boa noite, queridos, queridas. Boa noite, irmãos. Nosso quórum um pouco reduzido essa noite, mas estamos aí numa sequência de ministrações sobre... Qual é o nosso tema? Família. Temos falado então sobre aspectos aí de pais, papel do pai, da mãe, papel do marido, da mulher, filhos. Falamos também sobre questão de namoro, noivado, casamento recentemente. E então nós estamos seguindo a nossa sequência. Hoje e amanhã nós vamos falar sobre finanças. E eu vou falar um pouco aqui e Salomão vai dar o arremate final amanhã falando de finanças e comunicação dentro do casamento. Então, queridos, só contextualizando aí vocês estão vendo aqui, eu estou vendo aqui, né? Só para contextualizar a nossa realidade sobre finanças, dinheiro é um dos temas mais tratados nas Escrituras. Provavelmente Jesus falou mais sobre dinheiro do que oração e do que sobre fé ou outro tema concernente à vida espiritual. Já se mapeou ali que sobre esse tema de oração e fé tem cerca de 200 referências no Novo Testamento, e que sobre Jesus falando sobre dinheiro tem mais de 2.000 palavras, 2.300 palavras falando sobre riqueza, dinheiro. Então é um assunto que abunda nas Escrituras, é muito intenso ali nas ministrações sobre Jesus, de Jesus. E por que nós estamos falando sobre finanças no contexto da família? Quantos casados temos aqui? Um grupo de casados, poucos, bastante jovens. Quantos querem casar aqui? Aí bastante, né? Fica de pé, meu irmão. Então, alguns querem casar, outros estão casados. Mas, dentro das problemáticas que nós tratamos aqui, e trazendo verdades bíblicas para nossa vida comum, vida de família, tem a questão de filhos, tem a questão sobre sexualidade, tem questões do relacionamento propriamente dito. Mas os problemas financeiros já tem a estatística de que mais de 50% dos divórcios acontecem por conta de problemas financeiros. Então, é muito comum problema na família quando você vai testar ali, fazer as perguntas no tete-a-tete, ali numa conversa, num aconselhamento, a pessoa fala que está com um problema aqui e ali. Pode apostar, irmãos, quando a pessoa está com alguns problemas no relacionamento, quando você vai fazer um aconselhamento, pode apostar, pode crer que também tem problema na questão financeira, com a vida de alguma forma desordenada, dívidas e tudo mais. Então, é um assunto absolutamente espiritual, porque mexe com a nossa vida, mexe com o nosso dia a dia. Então, nós vamos tratar aí sobre isso. Vou tentar dar uma pinceladinha também aí para os jovens, né, que tem um aí, mas vamos ver o que a gente consegue avançar. Bom, então por que Jesus se preocupa tanto com riqueza e dinheiro? Uma pergunta, né? Poxa, já que eu fiz essa introdução, Jesus realmente ele fala muito sobre dinheiro. E a pergunta que fica é, por que então Jesus se preocupa tanto com isso? Por que ele provoca tantas vezes sobre esse assunto? Poxa, vamos ser felizes, vamos ganhar dinheiro, vamos ficar milionário. Mas Jesus ele se preocupa com isso. E por que será? Pode passar. Primeiro texto que eu queria chamar a atenção de vocês e que responde um pouco essa pergunta, por que Jesus é tão preocupado com a questão de dinheiro, está escrito aí em Lucas capítulo 12, versículo 34. Vendei o que tendes e dai esmola. Fazei para vocês, bolsas que não se envelheçam, tesouros nos céus que nunca cabe, aonde não chega ladrão
e a traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, o teu tesouro, ali estará também o seu coração. Por que Jesus se interessa com dinheiro? Jesus está preocupado com dinheiro? A resposta é não, mas sim. Porque Jesus aqui lhe fala, onde estiver o teu tesouro, aí vai estar o teu coração. E Jesus se importa com o nosso coração. E a gente vai ver outros textos que eu vou mostrar aí. O único texto na Bíblia que concorre com Deus na nossa adoração é a riqueza. Jesus fala, não, vocês não podem ter dois senhores, ou vocês vão adorar a Deus ou a Mamon. E aí vem o peso dessa palavra, porque Mamon acaba traduzindo nas últimas versões como riqueza ou dinheiro, mas Mamon é um nome de uma entidade espiritual. Jesus personifica o dinheiro de uma maneira que você não consegue ter uma neutralidade com o dinheiro. Parece que o dinheiro realmente ele não é neutro, né? Ele tem uma inclinação perigosíssima. A gente vai falar um pouco sobre isso. Bom, vamos ler um pouco de Bíblia, irmãos. Vamos ver alguns textos, porque é o seguinte. Pensa um pouco aí sobre dinheiro. Fecha o olho e pensa um pouco sobre dinheiro aí. Fecha o olho. Pensa um pouco sobre dinheiro. Quando você pensa sobre dinheiro, o que vem de sentimento no seu coração? Pode fechar o olho. Vem assim, ai meu Deus, vem medo, vem tristeza, vem preocupação, vem solução. O que vem no seu coração sobre dinheiro? Ou nada, tipo assim, eu quero que isso é preocupação do meu pai que tem que ganhar dinheiro. O problema é dele. Jesus, quando a gente for ler esses textos, ele é muito agudo em relação ao dinheiro. E tem um autor que eu gosto muito, Richard Foster, e ele fala da face sombria do dinheiro, que é esses alertas muito enfáticos que Jesus dá para o dinheiro, que você fica até meio estremecido. Você fica, meu Deus, Senhor, será que eu tenho que ter direito a essa calça? Será que eu posso usar essa camisa? Será que eu posso ter carro, casa? Porque Jesus ele vai quebrando esses padrões de riqueza de um nível que a gente fica preocupado. Mas vamos lá, vamos ler esses textos. Marcos 10, 21 diz assim, e Jesus olhando para ele, falando aqui é o jovem rico, ou o homem rico, e Jesus olhando para ele, o amou e lhe disse, falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem, toma a cruz e segue-me. A gente vê isso e fala, poxa, a gente tenta contextualizar de todo jeito essa palavra porque ela é muito dura, né? Foi para ele, não foi para mim. Ele estava muito envolvido com dinheiro, eu não sou. Ele era rico, eu sou pobre. A gente vai dando um jeitinho para a gente... Vamos lá para o próximo texto. Lucas 6:20 diz assim, e levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia, bem-aventurado vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Mas ai de vós ricos, porque já tendes a vossa consolação. Bom, eu comecei a descobrir que eu sou rico. Você pega a estatística hoje da Terra, do planeta, e quando a gente coloca o nosso padrão de consumo, se alguém fala, você tem casa? Tem. Você tem carro? Tem. Você tem roupa? Tem. Você tem escola, tem faculdade, tem segundo grau, terceiro grau. Quando você vai colocando isso, saiba, eu estou e provavelmente você está de 0 ponto alguma coisa a 5% da população mundial. A gente está lá no topo da pirâmide, por mais que você ache assim, poxa, eu sou mais ou menos, mas nós somos ricos. Mateus 6,33 diz, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Todas as coisas ele está falando sobre comida, bebida e tudo mais. Próximo. Lucas 14:33 diz assim, pois qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Ai, essa é dura. Quem é discípulo de Jesus aqui? Todo mundo levanta a mão, né? Nós somos discípulos de Jesus. Aí vem a pergunta,
Você renunciou tudo quanto tem? No meu coração, a gente começa a contextualizar, porque a palavra de Jesus é muito dura. E ele ali, quando ele falou para os discípulos, ele não falou, olha, você vai renunciar no seu coração. Ele falou, olha, renuncia tudo quanto tem para me seguir. Jesus, ele não podia e ele não pode hoje competir com absolutamente nada que ocupe o nosso coração. Qualquer coisa que entre em competição com ele é inviável nos fazer discípulos de Jesus. Por isso que o chamado ao discipulado é tão sério, é tão radical. Lucas 12:15 disse, e disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer homem não consiste na abundância do que possui. Falando que a vida do homem não consiste nos bens que ele tem. Queridos, então, eu estou lendo alguns textos, tem mais uma tela de texto? Então, você pode pular. Eu queria ler, volta. Eu queria ler esse último aqui, ó. É um texto interessante de Lucas, que é uma parábola, é uma parábola de Jesus, e ele fala assim, e direi a minha alma, é um homem falando, né? Um homem que estava juntando patrimônio, e ele fala assim, e direi a minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te e folga. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Queridos, então, só texto pesado, né? Só texto duro para nós falando sobre finanças, porque nos coloca num certo cheque e nos coloca numa posição de, caramba, Jesus, realmente ele trata esse assunto com muita seriedade. E às vezes a gente se sente até muito fora do padrão de Deus, à luz desses textos, né? E é bom que seja assim. A Bíblia, uma das razões da palavra de Deus, é bom que ela confronte o nosso coração, que que a gente leia a Bíblia contra nós, né? Não sei como é que é vocês, mas se você lê a Bíblia e você fica sempre muito tranquilo, lê um texto, lê outro, é bom quando você lê e fala assim, caramba, isso aqui está desconfortável, eu não estou fluindo tão bem aqui com esse texto. Mas Jesus, então, ele tece esse lado sombrio do dinheiro para ser um alerta para nós que o dinheiro não pode competir com Deus em hipótese nenhuma, porque ele é vamos dizer assim, uma entidade, porque ele é mamon, não se pode servir a Deus e às riquezas. Então, a seriedade do discípulo em relação ao dinheiro tem que ser total. A gente tem que ter um certo medo de mexer com dinheiro. Eu acho que essa é o temor de mexer com dinheiro, tamanho é o efeito de que isso pode causar em nós. Deixa eu ver qual é a próxima tela aqui, minha querida. Tá, então, voltando então para essa realidade que nós estávamos falando, sobre família, 50% dos divórcios provavelmente é sobre dinheiro. Aí eu queria trazer alguns insights aqui sobre os problemas que a gente tem na vida financeira. Tá? Entendendo o seguinte, irmãos, tudo que envolve a questão de finanças, eu vou tratar aqui dois aspectos. Eu vou falar sobre administração ou gestão e generosidade. Tá? Então, hoje eu vou falar sobre administração financeira ou gestão e generosidade. Mas vamos falar um pouco dos problemas aqui que geralmente acontecem. Aí vocês vão confirmando para mim aí. Problema financeiro. Primeiro, renda insuficiente para o dia a dia da casa. Quem nunca passou problema financeiro aqui? Nunca passou. Poxa, ninguém levantou a mão, ou seja,
Só os pequenininhos aqui, né? Você acha que é muito comum, em algum momento da nossa vida, o aperto. Então, é óbvio que renda insuficiente, acontece alguma coisa, a gente fica pressionado. Segundo problema, dívidas, né? A pressão da dívida é muito forte. E isso vai causando na família, no casal, um estresse, uma preocupação, uma angústia muito grande. Necessidade de aumentar a carga de trabalho, hora extra ou outros empregos, bicos. Ou seja, a minha renda está caindo, o meu padrão de vida está aumentando, então o que eu faço? Eu tenho que aumentar a minha entrada, aumentar a minha receita. E aí então eu trabalhava X horas, agora eu tenho que trabalhar mais horas, eu tenho que pegar um segundo emprego. Tinha um irmão aqui da área de TI, Ricardo, ele está aí a filha dele. Ele falou, Rodrigo, eu estou com... Você mesmo. Ele estava com 3 ou 4 empregos. Eu falei, cara, como é que você consegue? Ele botava 4 computadores assim, ó. E trabalhava um pouco aqui, um pouco aqui, um pouco aqui, um pouco ali. Eu falei, cara, esse cara é... Mas então, e a carga de trabalho vai aumentando. A necessidade da mulher ou de filhos de trabalhar, né? Então, você pode estar na casa e a sua renda não dá conta, e aí você então tem a necessidade, não a possibilidade, mas a necessidade da mulher trabalhar, ou mesmo às vezes os filhos trabalharem, e aí expõe a criança ali, ou um filho mais novo que não precisaria estar trabalhando, numa necessidade de trabalho. Eu faço isso, mas eu sou uma exceção. Eu boto meus filhos para trabalhar, gente. Tem que treinar, né? Mas depois eu explico isso. Um outro problema muito corriqueiro, aumento do padrão de vida, aí, necessidade de mais renda, não ter recursos para imprevistos, né? E aí constantemente os imprevistos acontecem, a gente fica sempre sem dinheiro. E filhos que querem viver um padrão que não é suportado pelo padrão de renda, então isso é comum. Filho querendo videogame, televisão, tipo de roupa, viagens e determinado consumo que a sua família não aguenta, só que aí você, em vez de dar os limites, você começa a se enrolar financeiramente e vai criando uma desarmonia familiar enorme por conta desses problemas. A gente poderia citar aqui mais um monte de problemas relacionados a essa questão financeira. E esses foram o que eu fui lembrando. Pode passar. O Salomão vai falar sobre essa comunicação adequada em relação aos recursos e renda, mas jogando aqui já um gancho para ele, né? Então, onde que começa a gerar o conflito na questão financeira é nesse alinhamento da família entre o que você pode viver, como é que você pode viver, como é que você pode conduzir no consumo, nas férias, na roupa, como que você guarda o dinheiro para a aposentadoria, quantos Uber você pega, quanto você vai aprovar o Uber, não vai aprovar o Uber. Falando isso aqui porque é o dia a dia, né, gente? Quanto ao projeto de vida que você tem, ou seja, qual é o alinhamento que você tem na sua família para essas coisas. Vai viajar, vai para a Disney, para o Beto Carreiro, para o Parquinho do Centro de Niterói. Então, tem níveis de lazer que você tem que estar se organizando. Né? O parque mais aterrorizante que existe é o Parquinho do Centro de Niterói. Você sobe ali numa... Você vai para a Disney, você entra naquela montanha-russa, você não tem medo, você sabe que aquele negócio não cai. Agora, vai no Parquinho do Centro de Niterói, vai no Parquinho de Cabo Frio, ali, aquele negócio balançando, você fica, ai meu Deus, por que eu subi nesse negócio? Você vê os parafusos soltando, poxa. Mas então vamos lá, irmãos, vamos entrar no que interessa, vamos falar sobre o que a Bíblia fala, então, sobre a gestão ou administração financeira e um pouco também sobre nossa generosidade. Por que o Senhor fala, então, sobre generosidade para a vida do discípulo, para a vida do cristão. Vamos lá? Vamos entrando, então, aqui? São alguns pontos. Boa mordomia cristã. Eu chamei gestão ali. Volta. Senão todo mundo fica lendo o meu negócio antes de eu falar.
Eu botei gestão, só dando uma sinopse rápida. Eu sou economista de formação e trabalho na reestruturação de empresas. Geralmente eu trabalho em empresas que estão com algum problema financeiro, com algum problema em crise na sua administração, na sua gestão. E as pessoas, eu sou contratado para fazer uma mudança na empresa, o que chama de turnaround, uma mudança financeira, um ajuste no dia a dia operacional e financeiro. E é interessante, porque a vida de uma empresa é exatamente igual a uma vida pessoal nossa. Tudo que acontece no âmbito financeiro acontece também no âmbito pessoal. Às vezes das pessoas físicas me pedem para eu ajudar sobre finanças. Eu falei, não, mas eu fujo um pouco. Mas os princípios, os conceitos são absolutamente iguais. Então, o termo aí de administração financeira ou mordomia cristã é gestão, porque você tem que gerir a sua vida pessoal com dinheiro, e que é uma coisa muito importante, porque senão a tua vida fica uma desgraça. Vamos lá, primeiro item. Seja simples. Volta para ninguém ficar olhando. Seja simples. Eu lembro do um dos primeiros trabalhos que eu tive, eu fui estagiário do banco da Caixa Econômica. Aí eu fazia atendimento. E aí me ensinaram a vender seguro. E aí a Caixa Econômica, as pessoas eram mandadas embora e iam na Caixa Econômica para pegar o fundo de garantia. Aí saía com aquele dinheiro e quando eu atendia, eu era instruído, vende um seguro, ali é a hora de vender seguro. O cara está com dinheiro do fundo de garantia. E eu então virei mestre em vender seguro. E aí eu era garoto ali, eu tinha 18, 19 anos, eu fazia dinheiro vendendo seguro pra caramba. E ganhava pouco, meus irmãos ganhavam mais do que eu. E eu lembro quando minha irmã casou, eu dava os melhores presentes para ela, mais do que meus irmãos. Porque eu ganhava relativamente pouco, mas eu vivia com muito pouco. Eu tinha uma vida simples. Então, às vezes, é uma matemática simples. Você entra e depois o que você ganhou, o dinheiro vai ter que sair. Se você gasta pouco, o que acontece? Sobra. Então, queridos, é um princípio espiritual de vida. Ser simples, simplicidade. Então, o primeiro item ali que eu citei dessa vida de simplicidade é: nunca viva com um padrão de vida do que você ganha. Nunca viva no padrão de vida que você ganha o teu salário. Você tem um salário de, exemplo, 5 mil reais. Aí você pode pensar assim, eu posso alugar um apartamento aqui, um apartamento ali, e vou fazer o meu orçamento para quê? 5 mil reais. Sabe o que vai acontecer? Alguém sabe? Alguém? Não vai dar. Porque a coisa mais certa que existe na vida são os imprevistos, que são absolutamente previstos. Então, se você... E outro problema de quando você vive com um padrão de vida de 5 mil reais, sabe o que vai acontecer? Você vai prosperar, você vai trabalhar e você vai aumentar o seu salário para 10 mil reais. O que vai acontecer? O seu padrão de vida vai aumentar. Antes eu andava com uma roupinha meio, mais ou menos, da Shein, né, que agora a pessoa está comprando. Da Shein, agora eu estou indo comprar na loja tal. Antes eu andava de tênis velho, agora eu vou comprar Nike. É da nossa natureza. Eu tinha um carro popular, agora eu estou querendo um carro, top. Eu vivia lá num canto, num determinado bairro, agora eu quero morar top lá em Taquatiara, porque agora a minha renda aumentou. E aí, gostou, né, Flavinho? Aí o que acontece? Você perde a tua simplicidade. Volta lá. Então, assim, nunca viva no padrão de sua renda. É um princípio espiritual e da administração simples. Seja simples. Viva uma vida com simplicidade. O segundo, não tenha nada em excesso. Né? Jesus fala, se você tiver 2 túnicas, dá uma. Obviamente, a gente, no nosso padrão hoje capitalista, a gente tem muita roupa, tem muitas coisas, tem muitos recursos. Mas como o princípio é simplicidade.
Poxa, eu lembro de casos de amigas, né, que tinha assim, quando você falava de calçado, ela falou, não, tem um quarto só para sapato. Eu falei assim, eu não acredito, e a pessoa tirava foto. Eu falei assim, meu Deus, como que consegue? É muito sapato, não vai ter como usar tanto sapato. E as pessoas têm sapato, bolsa, enfim. A gente acaba vivendo, queridos, uma vida que perde um princípio do Senhor de viver uma vida simples. Próximo. Deixar logo na tela, né? Vocês vão lendo, senão esse vai e volta aí não está dando certo. Fuja da frivolidade, da modinha, que é o quê? Comprar coisas que você não usa. Coisa que eu aprendi na minha vida é o seguinte, tudo que você vai numa loja e compra, mas que não está absolutamente gostando muito, você vai usar pouco. Então, só vá para aquilo que realmente funciona. Então, esse primeiro princípio é seja simples. Segundo, seja diligente. Provérbios 6,6 diz, vai ter com a formiga preguiçoso, ou seja, dentro do princípio de administração financeira, está ali a diligência, o trabalho e o estudo com afinco. Cadê o amém dos pais aí? Amém, amém está fraco. Os filhos estão bem estudiosos, então, né? No dia a dia de trabalho, gente, eu estava conversando hoje com um irmão, ele é engenheiro de petróleo, reunia conosco aqui, depois foi contratado por uma empresa em Curitiba, depois foi contratado por uma empresa na França, e agora está trabalhando no Reino Unido. Ele é engenheiro,